Arquivo Proibido. Olá, pessoal. Aqui é o Arthur Montenegro e este é o Arquivo Proibido. Hoje, para uma edição especial, vamos desvendar as camadas do mistério que envolvem o casal mais famoso do paranormal, Ed e Lorraine Warren. Eles não apenas investigaram os casos mais aterrorizantes de assombrações e possessões, mas moldaram a forma como o mundo enxerga o sobrenatural, inspirando filmes que marcaram gerações. Prepare-se para uma jornada pelos fatos, pelas controvérsias e pelos horrores que eles enfrentaram. Nossa história começa com a união de duas pessoas que pareciam destinadas a se encontrar. Edward Ed Warren Mainey, nascido em 7 de setembro de 1926, em Bridgeport, Connecticut, era um demonologista autodidata, um pintor e veterano da Segunda Guerra Mundial. Sua experiência na Marinha o endureceu, mas sua paixão pelo oculto o levou a um caminho diferente. Lorraine Rita Moran Warren, nascida em 31 de janeiro de 1927, era uma clarividente e médium, uma das poucas reconhecidas pela Igreja Católica na época. Sua capacidade de ver e sentir entidades era um dom que moldaria a vida de ambos. Eles se casaram em 1945 e, desde então, formaram uma das parcerias mais únicas e controversas da história do paranormal. Em 1961, o casal fundou a New England Society for Psychic Research, NESPR, a mais antiga sociedade de caçadores de fantasmas da Nova Inglaterra. Diferente de outros grupos, os Warrens abordavam seus casos com uma metodologia que combinava a investigação tradicional com entrevistas e coleta de evidências e a sensibilidade paranormal de Lorraine. Ed era o realista, sempre buscando explicações lógicas e a documentação dos fenômenos, enquanto Lorraine era a ponte para o mundo espiritual. Eles afirmavam ter investigado mais de 10.000 casos de assombrações e possessões ao longo de suas carreiras, uma marca que, por si só, já é um testemunho de sua dedicação ou, para alguns, de sua audácia. A credibilidade dos Warrens sempre foi um ponto de debate. Jornalistas e acadêmicos os questionavam, buscando falhas em suas evidências e acusações de charlatanismo. No entanto, o casal sempre defendeu seu trabalho com fervor, apresentando gravações de áudio, fotografias e depoimentos de testemunhas. A principal ferramenta de defesa dos Warrens era a constância dos fenômenos relatados, que, segundo eles, não podiam ser explicados pela lógica. Seu museu oculto, em Monroe, Connecticut, se tornou um repositório de artefatos supostamente assombrados, cada um com sua própria história macabra, servindo como uma espécie de prova física para suas investigações. Entre os milhares de casos, alguns se destacam não apenas pela intensidade dos fenômenos, mas por terem transcendido as páginas de seus livros e se tornado inspiração para filmes de terror que aterrorizam milhões. Vamos mergulhar nos mais icônicos, explorando os detalhes que os tornaram lendas. O horror em Amityville, 1976. Este é, talvez, o caso mais famoso e controverso. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou friamente 6 membros de sua família, seus pais e seus 4 irmãos, enquanto dormiam na casa de Ocean Avenue, número 112, em Amityville, Nova York. DeFeo alegou ter sido impelido por vozes. 14 meses depois, a família Lutz se mudou para a casa, mas durou apenas 28 dias, fugindo aterrorizada por fenômenos paranormais intensos, portas batendo, objetos se movendo, vozes demoníacas
cheiros fétidos e até mesmo o famoso sangue escorrendo das paredes. Ed e Lorraine foram chamados para investigar. Lorraine descreveu uma presença demoníaca tão forte que ela sentiu como se estivesse dentro de um portal do inferno. A casa se tornou um símbolo de terror e o caso inspirou diversos livros, como The Amityville Horror e uma franquia de filmes de sucesso. Embora céticos apontem falhas e fraudes, a história de Amityville continua a nos arrepiar. A Maldição de Annabelle, 1970. Um caso que começou de forma aparentemente inocente. Em 1970, duas estudantes de enfermagem, Donna e Andy, procuraram os Warrens, alegando que sua boneca de pano, Annabelle, estava se movendo sozinha, aparecendo em cômodos diferentes e deixando bilhetes assustadores com mensagens como "Me ajude". Elas inicialmente acreditaram que era o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que havia morrido no local. No entanto, os Warrens, após uma investigação minuciosa, determinaram que a boneca não estava possuída por um espírito humano, mas sim por uma entidade demoníaca que estava manipulando a boneca para ganhar a confiança das jovens e, eventualmente, possuí-las. Ed e Lorraine realizaram um exorcismo no apartamento e levaram a boneca consigo. Hoje, Annabelle está selada em uma caixa de vidro benzida no Museu Oculto dos Warrens, com um aviso claro: não tocar. Seu poder maligno continua a inspirar filmes e a aterrorizar a imaginação popular. A Fazenda Perron, 1971. Este é o caso que deu origem ao primeiro filme Invocação do Mal, em 2013. A família Perron, Roger e Carolyn, e suas 5 filhas, se mudaram para uma antiga fazenda em Harrisville, Rhode Island, em 1971. A casa, construída em 1736, tinha um histórico sombrio de mortes trágicas. Logo após a mudança, a família começou a experimentar fenômenos assustadores, cheiros estranhos, vozes, objetos se movendo e, o mais aterrorizante, ataques físicos. A mãe, Carolyn, chegou a ser agredida por uma entidade invisível. Os Warrens foram chamados e confirmaram a presença de múltiplas entidades, com uma, em particular, identificada como o espírito de Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de bruxaria no século XVIII, que assombrava a propriedade. Lorraine, em uma de suas sessões, descreveu a sensação de uma presença puramente má. A família Perron conviveu com esses horrores por cerca de 9 anos, e seu testemunho é um dos pilares da reputação dos Warrens. O Poltergeist de Enfield, 1977. Este caso, que inspirou Invocação do Mal 2, levou os Warrens à Inglaterra. A família Hodgson, que morava em Enfield, começou a experimentar fenômenos inexplicáveis. Móveis se movendo sozinhos, objetos sendo arremessados, batidas nas paredes e vozes estranhas. A filha mais nova, Janet, de 11 anos, foi o epicentro da atividade paranormal. Ela levitava da cama e falava com uma voz gutural que se identificava como o espírito de Bill Wilkins, um homem que havia morrido na casa. Ed e Lorraine investigaram, e Lorraine afirmou ter sentido a presença de uma entidade demoníaca. O caso foi amplamente coberto pela mídia britânica e gerou grande controvérsia, com alguns investigadores acusando Janet de fraude. No entanto, os Warrens sempre defenderam a veracidade dos eventos, e as gravações de áudio e fotografias da época continuam a dividir opiniões sobre o que realmente aconteceu naquela casa em Enfield. Os Warrens enfrentaram céticos e críticas severas ao longo de suas longas carreiras. Acusações de fraude, sensacionalismo e exploração eram constantes. No entanto, a popularidade de seus casos
especialmente após as adaptações cinematográficas, consolidou seu lugar na cultura pop. Eles publicaram 9 livros e seu museu oculto continua a atrair curiosos e pesquisadores. Ed Warren faleceu em 23 de agosto de 2006, aos 80 anos, após uma série de problemas de saúde. Lorraine continuou o legado, mantendo o museu e dando palestras, até falecer em 19 de abril de 2019, aos 92 anos. Ed e Lorraine Warren deixaram um legado complexo e inegável. Para alguns, eram heróis que combatiam o mal. Para outros, eram charlatães que exploravam a fé e o medo das pessoas. Mas, independentemente da sua opinião, uma coisa é certa: eles abriram portas para um mundo que muitos preferem ignorar, nos mostrando que, talvez, o maior medo esteja no que não podemos explicar. Se você gosta de mistérios e casos como este, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos e ativar o sininho. Deixe também nos comentários qual o próximo caso que você quer ver aqui no Arquivo Proibido. E até a próxima!